Os dois ímpares, dividir a leitura com os amados irmãos. Hebreus 13, estamos encerrando Hebreus. Deixa eu só lembrar algumas coisas que, quando nós terminarmos a carta de Hebreus, nós vamos começar a carta de Gálatas, que é libertos em Cristo, com esse tema, libertos em Cristo. Hebreus 13, do 10 ao 14, amém? Vou ler os versos pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. A palavra de Deus nos diz assim: temos um altar, do quais os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Verso 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Amém? Louvado seja o nome de Cristo. Um resumo dessa pequena parte, dessa perícope é: Jesus ele sai fora dos portões da cidade de Jerusalém, ele caminha para o Monte da Caveira, que a gente chama o Gólgota, e lá fora ele oferece um sacrifício perfeito. E o altar que Jesus oferece, esse sacrifício é a cruz. A cruz do Calvário é o altar. Quando ele diz no verso 10, temos um altar. Esse altar é Cristo saindo fora do acampamento, fora das quatro paredes de Jerusalém e sendo crucificado na cruz do Calvário. Foi o altar onde ele foi sacrificado, onde ele foi ali naquele momento, serviu de espetáculo para o mundo, mas pagou completamente os nossos pecados. É o que nós chamamos da morte vicária, ou a morte substitutiva. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Então, esse tema é um dos temas centrais da Bíblia. O autor ele volta a tratar de doutrina nessa perícope aqui. O que o autor está dizendo aqui aos seus leitores é: cuidado, não volte atrás. E serve para a igreja hoje: cuidado, não volte atrás ao seu velho estilo de vida. Como era que você vivia antes? Cuidado, não retrocedam, não voltem atrás, porque os velhos rudimentos não agradam a Deus. Nada dos velhos rudimentos agradam a Deus. Nada, nada, nada. Por quê? Porque o perfeito chegou, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Ele não quer mais sacrifícios, não. O que ele quer agora são sacrifícios espirituais. Ele quer as nossas vidas por completo. Por isso que no verso 8, ele diz que ele não muda, que é o perfeito. Olha, quer que volte só um pouquinho para o verso 8, 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E louvado seja o nome dele. Ele não muda, ele é perfeito, perfeito, que veio substituir todos os rudimentos, todas as cerimônias, todos os sacrifícios, o misticismo atual. Você pode rezar 250 rosários, não tem jeito. O que ele quer é coração, o que ele quer é vida. Nesse meio aqui, ele volta a falar de doutrina no verso 9, dizendo para ter cuidado com os falsos profetas, para a gente não se deixar levar. O que é que ele diz? Não se deixem levar por doutrinas diferentes ou doutrinas estranhas. Aqui no grego se chama a multiforma ou a multicolorida. Multicolorida. As doutrinas estranhas, elas são cheias de cores, que atraem o crente. O crente gosta às vezes do animamento, gosta do falar bonito. Tem um pastor que brinca, que é Marcos Granconato. Ele diz assim: se eu quiser fazer todo mundo chorar, é só eu aumentar a voz um pouquinho e dizer: batatinha quando nasce esparrama a rama pelo chão. Ele diz que a metade da igreja já começa a chorar quando ele muda a voz, que engrossa um pouquinho. É só dizer isso. Então o crente é muito emocional.
E Jesus, ele quer o nosso coração. Por isso que ele diz no verso 9: cuidado com as doutrinas estranhas. Várias cores chegando, vários movimentos entrando dentro da igreja. Eu até li um texto, não vou ler agora, que Jesus, através de Paulo, nos avisa. Eu li no outro estudo, eu vou dar andamento para que a gente chegue, que a gente possa terminar hoje. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que examinar todas as coisas. Examine todas as coisas. Cuidado com o que está entrando dentro da igreja. Cuidado no seu ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja, ou funcionário ou patrão. Examine todas as coisas. E Paulo, e Jesus vai mais longe, né? O que é que ele diz? Examine-se o homem a si mesmo. Então nós temos que examinar sim todas as coisas. É uma tristeza. Que tristeza quando o crente é levado por falsas doutrinas. Está olhando o que não presta na internet, está lendo o que não presta, está vendo o que não presta, está participando do que não presta. É uma tristeza quando ele contribui involuntariamente ou diretamente com os falsos profetas do verso 9. As falsas doutrinas. É muito bonito. Se botasse aqui o culto da profecia, você nasceu para ser rico, feliz e bonito, enchia a igreja. Agora, culto de doutrina é uma luta, e é aqui onde a gente aprende, passo a passo, passo a passo, passo a passo. O autor aqui no verso 9 vai dizer que o que alimenta o nosso coração é a graça de Deus. Você foi salvo e alcançado pela graça de Deus. Olha o que ele diz, verso 9: porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça. Graça, sempre é a graça. Maria das Graças, você tem um nome muito bonito. Graça, favor imerecido, que nós temos, que Deus nos dá, mesmo sem merecer. Que nome! Graça é uma das palavras mais belas de toda a Bíblia, porque nós não merecemos e Deus nos dá, mesmo sem merecer. Por isso que as regras não levam ninguém para o céu. Mas isso aqui que o autor diz, de vez em quando eu quero chamar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, inclusive quando eu estava cortando o cabelo hoje, eu disse para Samuel, né, que eu estava expondo Hebreus. Ele estava perguntando para mim quem foi que escreveu Hebreus. Eu disse: quando nós chegarmos no céu, a gente vai saber quem é o escritor de Hebreus. Até lá, Samuel, a gente não sabe não. Aí ele sorriu e disse: é mesmo, né, pastor? Eu disse: é. Então o que agrada a Deus não são os rituais, não é uma vida de ritual, ou uma vida que eu digo que faço e não faço, não, mas é isso aqui do verso 9, a graça de Deus que nos envolve, a graça de Deus que nos alcançou completamente. É a sua graça, é a sua misericórdia, é o seu poder. Normas e rituais não valem nada para Deus. O que vale é ter um coração transformado. O que vale é ter um coração habitado pelo Espírito Santo de Deus. O que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito, e isso Deus não despreza. Nessa época aqui eles brigavam por questão de alimento, porque existia o judaísmo com as suas dietas, e Deus, ele, na forma de Jesus Cristo, que é Deus, ele santifica todos os alimentos. Ele santifica todos os alimentos. Por isso que no verso 10, chegando agora para a gente dar continuidade, ele diz: temos um altar. Temos um altar, verso 10, temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Aqueles sacerdotes, eles nunca tinham o direito, nunca tiveram o direito de participar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque o sacrifício dele é único. Ele é o sacrifício e o supremo sacerdote que se sacrificou por nós. É aquele que ministra no altar superior. Cristo está no altar hoje. Qual o altar? O céu. O altar daquele momento foi o espetáculo, a cruz. E qual o altar que ele está agora? No céu.
ao lado de Deus, à destra de Deus. Por isso que esse versículo, do verso 10 ao verso 14, é uma analogia à expiação de Jesus. Os animais eram sacrificados, abatidos fora do arraiá. Jesus Cristo foi abatido, foi sacrificado na cruz do Calvário. Quando ele disse, temos um altar, é a cruz, aponta para a cruz. Foi onde ele foi abatido, sacrificado, morreu por mim e por você. Por isso ele é o sacrifício e o sacerdote que ministra em seu favor. Mas ele é muito mais, ele é aquele que subiu. Os animais, naquele momento, o que foi que aconteceu com os animais? Eles eram tirados, a carne, para fora do santuário, porque a carne era impura. E eram queimados, mas Jesus não, Jesus foi crucificado, morreu, sepultado, passou 3 dias no seio da terra. Mas o que foi que aconteceu, que nunca aconteceu com os outros animais? O Cordeiro ressuscitou ao 3º dia, por você. Se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a tua fé e a minha fé. Então ele subiu, está à destra de Deus, tem toda a autoridade no céu e na terra, é isso. E hoje, agora, nesse momento, nesse minuto, você tem uma esperança relacionada à salvação, porque você tem um âncora da sua alma. O que é que uma âncora faz? Uma âncora dá sustentação ao navio. As ondas batem para um lado, quanto mais a onda bate para o lado, mais a âncora fica firmada na terra. A tempestade vem, bate no outro lado, a âncora, mais uma vez ela fica firmada na terra. Jesus, lá no verso 6,19, é o âncora da nossa alma, aquele que tem o fundamento. Quanto mais a onda bate no barco, mais a âncora fica firmada, que é Jesus Cristo, o âncora das nossas almas. No verso 10, capítulo 10, ele vai dizer que agora o acesso até Deus é através do sangue de Jesus. Só há um mediador. O capítulo 10 é muito interessante, que vai dizer que nós temos, eu não vou ler porque a gente leu, tá? Na pregação passada, a gente vai passar para a gente chegar no verso 12. Vai dizer que agora você tem um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo através do sangue. No verso do capítulo 10 ainda vai dizer que nós temos um patrimônio superior e durável. E nós recebemos no capítulo 12 um reino inabalável. No capítulo 13 ele vai falar, no finalzinho, olha o que é que ele diz, a gente leu agora, vem para o verso 13, 14. De fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, ou a cidade do porvir. Esse é o nosso patrimônio durável e superior. Por isso ele diz, temos um altar. O altar atualmente é celestial, é onde Cristo está. Temos um altar onde Cristo foi crucificado, a cruz, mas que hoje é celestial, ele está no céu. Hoje, no tempo presente, esse sacrifício de Cristo, ele nos envolve completamente. Como pastor, ele envolve o crente por completo. E o coração do crente agora é um coração disposto a adorá-lo, a bendizê-lo. Agora nós adoramos de fato e de verdade. Nós louvamos a Deus com as nossas vidas, com os nossos atos, com os nossos bens, com tudo que somos. Como sacrifício, como era no Antigo Testamento. O cordeiro era sacrificado completo, couro, ossos e tudo. O holocausto é completo, é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós nos envolvamos para bendizê-lo e louvá-lo com um estilo de vida. O crente tem que ter um estilo de vida que agrada a Deus. Não adianta eu agradar a homens e não agradar a Deus. O que é que adianta? Não adianta. O autor está falando aqui, voltando ao tema central. Esté está dizendo amém ali, quando fala da cruz do Calvário. É isso, dando amém ali. É isso que ele volta a falar do sacerdote de Cristo, do sacrifício que é Cristo. É um apelo final aos crentes aqui dessa
epístola a dizer, não voltem atrás, definitivamente, não voltem ao judaísmo, definitivamente, igreja, nunca olhe para o seu passado. Cristo já passou a limpo. Que você quer olhando? Está no fundo do mar, ninguém pode ir lá. Todos os seus pecados, deixe o mundo falar. Deus conhece você e sabe onde você está e para onde você vai. Deixe os críticos de lado. Por isso que ele diz, temos um altar, no verso 10, onde ele foi crucificado. No Antigo Testamento havia 2 altares, tá? O altar de bronze para o sacrifício e o altar de ouro, onde era queimado incensos, que tinha o simbolismo das nossas orações para chegar como cheiro suave e agradável a Deus. Mas o altar agora é a cruz, é a cruz, o altar é a cruz, é o sacrifício perfeito de Cristo. E agora nós oferecemos o quê? Sacrifícios espirituais. É isso que agrada a Deus. Verso 11, olha o que é que ele diz no verso 11, dando continuidade, lembrando que toda essa pregação tem a ver com a expiação de Cristo, o pagamento de Cristo, a substituição de Cristo, a substituição vicária de Cristo na cruz do Calvário. Verso 11, isso é muito importante, preste atenção. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Os animais, mesmo sendo perfeito, o corpo tinha que ser levado para fora do acampamento. Não servia, o sangue era pego pelo sacerdote e aspergido na arca da aliança. O sangue simbolizava o sangue de Cristo, o corpo não. O corpo era queimado fora do acampamento, é isso. Mas Jesus não, ele ressuscita ao terceiro dia, ascende aos céus. Então, toda aquela oferta de animais, de sangue, apontava para quem? Apontava para quem? Para Cristo. Vocês entendem? Era o sangue que era derramado, o corpo era tirado, levado para fora e queimado. O puro e o perfeito era Cristo. Aqui é a tradução. Quando você lê Levítico, você vê aqui é a tradução para todos aqueles animais que eram sacrificados para o dia da expiação. Jesus é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais de altares, não, somente do sangue de Cristo que já foi derramado por mim e por você. É disso que você precisa, é disso que você precisa. O perfeito já chegou. Então todos aqueles outros eram símbolos, simbolismo que apontava para o perfeito, o caminho sacrificial substitutivo de Cristo. Os corpos dos animais eram levados para fora. Por isso agora nós temos a cruz vazia, porque ele ascendeu aos céus, está à destra de Deus, e ela é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para todo aquele que nele crê. Poder de Deus para todo aquele que nele crê. É isso que a cruz de Cristo é. Escândalo para o mundo. Pensam que a gente é doido, mas ela é loucura mesmo, porque eles estão se perdendo. Mas ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O judeu do Antigo Testamento até hoje, eles se orgulhavam no templo, naquelas cerimônias de cereais, os sacrifícios de animais. O cristão, o crente não, ele olha para o templo celestial, a cidade de fundamentos, é para lá que você vai. Um sacrifício único e perfeito, a cidade de fundamentos. Verso 12, agora a gente chegou, agora chegou, temos 30 minutos, vai dar tempo. Verso 12, nós paramos aqui. Aqui nós chegamos, como diz os escritores, os apologetas, nós chegamos aqui no cume, nós chegamos aqui no alto
mais alto da epístola, o propósito de Cristo na sua vida hoje, qual é? De separar para Ele, somente para Ele. Verso 12, aqui nós chamamos o cume, ou monte do Everest, dessa perícope. Marque ela e fique com ela aí. Por isso também Jesus, verso 12, por isso também Jesus, para santificar o povo, você, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Que texto lindo! Morreu e sofreu por você. Quando ele diz fora da cidade, carregando aquela cruz, caminhando, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada passo era uma poça de sangue, cada sangue daquele, cada gota, cada poça de sangue, onde ele pisava ficava a marca. Era por mim, por você, foi por amor, como as irmãs cantaram aqui, foi por amor que ele se entregou numa cruz, levou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados, é isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Por isso Jesus também, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, pelo seu sacrifício, por cada pisadura, foi levado ao matadouro como ovelha muda, sem dizer nada, morreu as pior da morte, foi tido como transgressor, caminhou como um servo sofredor, foi oprimido, humilhado, não abriu a boca, como diz Isaías 53, foi levado ao matadouro como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e não abriu a boca. E não foi dentro de Jerusalém, para não dar ousadia aos rudimentos, para dizer que aqueles rudimentos não valiam nada. Foi fora, no madeiro, que era considerado maldito. Por isso que isso aqui é nosso símbolo. O símbolo da igreja é a cruz, não a escada para você subir na vida, não, mas é a cruz, que era dito como maldito, e não a escada, não para subir na vida, não para ter bens materiais, não, mas a cruz de Cristo. Esse é o símbolo maior, e não dentro de Jerusalém, no meio daquele povo hipócrita. Ele deixa de lado todos os sacrifícios, todos os rudimentos, dentro daquela cidade de Jerusalém. A redenção foi realizada fora. Verso 12, pelo seu próprio sangue sofreu fora, na cruz. O Gólgota era fora, o Calvário era fora. Jesus é o cumprimento perfeito do Antigo Testamento. Ninguém conseguiria cumprir, somente Ele que cumpriu cabalmente e totalmente o Antigo Testamento. Por quê, pastor? Porque Ele se submeteu integralmente a todas as ordens de Deus. Ele realizou uma auto-entrega, ele foi à cruz voluntariamente, ele foi à cruz espontaneamente, ele foi à cruz por amor a você, foi por amor que ele se entregou numa cruz, foi por isso. Aqui é o que nós chamamos da rendição completa de nosso Senhor e Salvador. Verso 12, por isso também Jesus, para santificar seu povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Rendição completa, voluntária. Todos os sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios e templos não eram maior, nunca foram maior do que esse sacrifício aqui que ele fez pelo seu povo. Fora dos portões, fora da cidade, como o cordeiro que foi ao matadouro, se humilhou, se esvaziou. Vamos ler Filipenses. Kathleen, dá para colocar Filipenses aí, senão a gente abre. Filipenses 2, do 8 ao 11. Filipenses 2, do 8 ao 11. Vou ler os pares, gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. A humilhação de Jesus, ele se humilhou, tornando-se obediente, aqui ó, até a morte de cruz.
Verso 10. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Louvado seja o nome de Cristo. Se humilhou, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz, mas depois foi exaltado, sobremaneira está à destra de Deus Pai. Tudo isso por você, tudo isso por você, que um dia creu e crê nesse sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus não trouxe apenas a salvação, mas traz hoje a santificação. Não é isso que ele diz no verso 12? Por isso, pode voltar, Kathleen, verso 12, igreja, voltamos, 13 e 12. Por isso também Jesus, para santificar, não só santificação, não só salvação, mas santificação. Por quê? Por causa do processo. Pastor só fala nisso, vai ser falado porque tem que ser falado. Processo. Fomos, somos e seremos. Estamos aqui santificados. Eu tenho que viver em santidade, separado. Separado de quê, pastor? Do mundo. Separado de quê, pastor? Das minhas paixões do meu coração que querem me afastar de Deus. Cuidado com as paixões. Cuidado com o seu coração. O que é que a palavra diz? Enganoso. Mais enganoso do que todas as coisas é o teu e o meu coração. Cuidado com ele. Então ele quer separar você do mundo, quer separar você das suas paixões, ou o que nós chamamos das concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, e quer te separar também do diabo, das potestades do ar. Nada pode afligir nem atingir você, se você estiver em Cristo. Se você fugir das suas inclinações, dos desejos que competem, você quer que os seus desejos prevaleçam e não a vontade de Deus, está morto, ou eu estou morto se eu for para esse caminho. Por isso nós temos, o autor de Hebreus 12, ele vai dizer, sem santificação ninguém verá Deus, ninguém, não tem como chegar no céu, se não passar por esse processo hoje, agora, presente, não tem, ninguém, sem receber a Cristo, terá perdão, purificação, santificação. E se não tiver comunhão, está ligado à videira, ao corpo de Cristo. É um processo. Eu não posso fazer as coisas pela metade. Não. Tem dia que eu estou na igreja, tem dia que eu sou crente, tem dia que eu não sou crente. Tem hora que eu sou crente, tem hora que eu não sou. Dentro da igreja eu sou, mas fora eu não sou. Dentro da igreja eu não sou, mas no trabalho eu não sou. Dentro da igreja eu não sou, mas lá na escola eu não sou. Que negócio é esse? Não funciona assim. Por isso ele pede para você sair atrás de Cristo. Verso 13: saiamos, pois, a Ele. Saiamos, pois, a Ele, a quem? A Jesus, fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus, ele não tinha rituais, por isso que aqui nós não fazemos rituais. O culto é o culto que agrada a Deus. Qual a ordem de culto, pastor? Qual a ordem de culto, pastor? Oração, leitura da palavra, louvor, adoração, recolhimento de dízimos e oferta, e pregação, e ponto final. Teatro não tem. De noite não tem. Igreja, ele não quer isso aí. Ele não quer, não agrada a ele. Não agrada a ele, o que agrada é o culto racional. Era isso que o autor está dizendo. Saiamos fora, sem os rudimentos velhos. Não precisa invocar nem inventar, é facinho. Faça só o básico. O que está mandando aqui, não precisa enfeitar, não precisa gritar, não precisa correr, não precisa dar cambalhota, não precisa imitar uma águia, nem um jumento rinchando, como eu já vi pastores. Não precisa nada disso. Não, o que ele quer é o simples, é o básico. O que ele quer é teu coração. Tá sorrindo, né? Quando eu falei do jumento, estava vendo lá um rinchando que não um jumento, dizendo que era a unção do Espírito Santo. Eu disse, pronto, não faltava mais nada mesmo, não. Isso é ritual, isso é religiosidade, isso é paganismo.
Aí não, eu estava com vontade de correr. Tinha um aqui na época do pastor Hélio dizendo: aí pastor Hélio, vai correr lá na perimetral. Vai correr lá na perimetral. Deu 200 voltas na perimetral. Eu estava com o pastor Hélio, eu baixei a cabeça. Eu me matava de vergonha, pastor Hélio. Pastor Hélio, vai correr lá na perimetral, está com vontade de correr, corra lá. Ou então vai disputar as Olimpíadas. Foi, eu andava com ele, está com vontade de correr, vai correr lá na perimetral, lá na igreja não. Então isso tudo é movimento, é o coração velho enganoso, ritual, cerimônias, ceticismo. Você não precisa de nada disso, somente da palavra. Por isso que ele diz: saiamos fora, não traga nada não, do mundo não. Tem crente que chega cheio de coisa errada do mundo. Não, vamos botar só um pouquinho, só hoje, não, tá ouvindo, né, irmã Lucimar? Não, do mesmo jeito que é a ordem de culto, segue a rotinazinha ali, normal, nada contra o teatro, a gente faz aqui no meio da praça, ou então domingo de manhã, domingo à noite não, de forma nenhuma. Então, saiamos, não precisamos dos rudimentos do Antigo Testamento, saiamos. Verso 13: saiamos, pois, a ele fora do acampamento, sem os velhos rudimentos. Entenderam? Sem os velhos rudimentos. Não precisa de nada, o que precisa é de Bíblia. Por isso, você pode encontrar Jesus hoje, agora, aqui no templo, mas você pode encontrar ele lá na esquina, na rua, na sua escola, nas suas atividades. Você é funcionário, trabalhe e faça o melhor para Deus. Você que é patrão, a mesma coisa, é isso. Porque Jesus é maior do que o templo, é maior do que tudo e todos, maior do que a religião, maior do que os sacrifícios. Por isso que Cristo, ele quer purificar. É isso que ele diz no verso 12, voltando só um pouquinho, para santificar, santificar, purificar. O que é que eu preciso fazer? Buscá-lo. Aonde, pastor? Nas suas atividades normais. A adoração começa da cozinha até o leito conjugal entre o homem e a mulher. Santificação, purificação. Sobretudo, seja santificado o nosso lar. Nosso lar tem que ser santificado, meus irmãos. A nossa vida cotidiana tem que ser uma vida de santidade que agrada a Deus. Nós não podemos, olhe, preste bem atenção, nos contentar com a santidade de imaturos. Muitos crentes imaturos não vêm. Eu mandei hoje uns torpedos aí nos grupos aí. Não vem para o culto de doutrina, não vem para a EBD, não cresce. É a santidade de meninos, de imaturos, ou até uma santidade falsa. Nós temos que ter cuidado. Ou então a santidade religiosa. Eu quero ser ou fazer com o meu braço, com a minha força. Nós não podemos ficar presos no confinamento da religiosidade. Nós temos que quebrar os altares da religiosidade e viver através da graça que nos alcançou. Santidade, aquilo que agrada a Deus. Nós temos que abrir portas, nós temos que criar contatos, uma rede de contatos para nós oferecermos o que, pastor? Cristo, ele vivo, aquele que reina em nosso coração, no teu coração. É isso, nós temos que sair. E para isso nós vamos o que, pastor? Sofrer. Olha o que é que diz no final do verso 13, finalzinho do verso 13: levando a mesma desonra que ele levou. Se ele sofreu, você vai sofrer também. Faz parte ou não? Claro que sim. Saiamos. Olha o que é que ele disse: ele foi desonrado. Não fique pensando que nós não passaremos por isso, desonra ou vitupério. Meus irmãos, nós vamos passar por reprovação. O mundo vai nos reprovar. O apóstolo Paulo, eu vou botar aqui o que ele queria e o que é que nós devemos querer. Kathleen, bote aqui Filipenses 10 e 11. Eu vou ler o 10, a igreja leu o 11. Não, vamos ler juntos. Vamos ler junto, que nós temos que querer isso aqui, ó. Filipenses 3, 10 e 11. Filipenses 3, 10 e 11. Vamos lá?
Filipenses 3, Kathleen. 3, 10, 11. Isso. Vamos lá, igreja. O que eu quero... O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar naquele dia a ressurreição dos mortos. É isso que nós temos que ver, e é isso que nós vamos passar. Às vezes nós temos a ideia e olhamos, e isso vai acontecer, e nós temos que almejar isso, o encontro com Jesus, no dia que nós formos recebidos no paraíso, nós temos que almejar isso. Mas geralmente o crente fica meio assim, com a ideia de unir-se a Cristo nos seus sofrimentos. Às vezes o homem não quer o sofrimento, mas Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. Se Ele sofreu, sofreremos também com Ele. Mas o que significa esse finalzinho do verso 13? Levando a mesma desonra, ou levando a mesma vergonha. É isso. Para esses leitores aqui originais dessa carta, era estarem preparados para mostrar abertamente a sua confissão de fé, independentemente dos sofrimentos. Quem nós somos de Cristo? Qual a tua confissão de fé? Aqui dentro da igreja não, fora. Quem tu és? Lá fora da igreja. Qual a tua confissão de fé lá? Aqui é bom, quero saber lá, quem eu sou lá? É pública? Eu sou crente? Sou crente. Quem nós somos? Não é aqui dentro do templo. Cristo foi expulso, foi acusado de ser um criminoso, foi tido como um dos transgressores, foi levado, colocaram uma cruz sobre ele, foi reprovado pelos judeus e fariseus, ele mesmo carregou a sua cruz. Estamos preparados para sofrer, suportar o que ele suportou ou não? Ou só é aqui dentro da igreja? Ou aquilo que ele disse para mim e para você não serve mais? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é o pastor, é Jesus. Siga-me, venha. É uma negação dia a dia. O que é que o escritor de Hebreus está falando para nós hoje? O que é que ele está dizendo? Que o meu bom combate é aqui dentro da igreja, né? É? Aqui dentro da igreja? Claro que não é. É lá fora. É lá fora. Toda a vida aqui ele está falando fora do acampamento, fora das quatro paredes. Não é isso que ele está dizendo aqui? Pelo próprio sangue sofreu fora. Aí ele vai dizer: saiamos, pois a ele fora. Toda hora ele está dizendo fora. Às vezes o crente quer inventar coisa dentro da igreja, quer olhar a cor da pintura, a cor da cruz não ficou boa, vai procurar uma lavação de roupa. É fora o bom combate. O bom combate é fora. Não aqui, não contra os seus irmãos. Não se levante contra o povo de Deus, senão Deus te quebra pelo meio. O teu bom combate é fora, contra principados e potestades, levando a bandeira de Cristo e não de homens. É fora, não aqui dentro. Você quer que eu repita? Verso 12: por isso também Jesus, para santificar o seu povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora. Versículo 13: saiamos, pois, a ele fora. Não é aqui dentro. Aqui dentro você tem que amar o seu irmão como Cristo te amou, senão você não vai para o céu. Não vai. Eu fico triste quando eu vejo: não, é pequeno demais, não tem tempo a perder. Estão perdendo tempo com as coisas pequenas, miúcias. É fora. Abrir a bandeira do evangelho e pregar Cristo para que outras pessoas venham e você ame de fato e de verdade. É fora, fora.
2 vezes ele diz: fora. Você tem que tomar uma decisão. Ou você sai para fora para trazer mais, ou você vive o que Cristo está dizendo aqui, fora, sem dicotomia. Não, sou dentro e não sou fora. Não, apresente a bandeira, o Evangelho de Cristo. É isso. Fora da igreja, não contra os crentes, contra o seu irmão. Não se levante contra o seu irmão. Maldição, maldição. Aquele que se levanta, eu fico triste. Eu pego em casa, eu dobro o joelho e oro para isso, para que não aconteça isso, porque não me entenderam. 16 anos que o homem passou aqui só ensinando, o mestre por excelência. As pessoas desperdiçando energia, desperdiçando tempo. Tempo pode ser salvação por causa das miúcias, olhando para o cartaz que colocou, porque não era para ter o nome com as crianças. Que coisa! Eu fico, meu Deus, meu Deus, meu Deus, onde a gente está, onde nós estamos? Não entenderam, então como meninos, como o escritor disse, em vez de ser mestres. Pastor, você está sendo muito duro. É a palavra, não sou eu. Eu não vou deixar de pregar para vocês o que Deus mandou. Não vou deixar. Estão que nem meninos, perdendo tempo. Parta para a luta fora, contra os principados e potestades, contra os dominadores tenebrosos desse mundo, fora. É do lado de fora que nós precisamos levar a palavra de Deus, para que pessoas venham para Cristo. Ele encerra a palavra de conforto para você no verso 14. Aqui está: de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, a do porvir. Está querendo viver eternamente aqui, não vai viver. É a cidade do porvir. Não perca tempo. Aproveite, ame mais, viva mais, acolha mais. A irmã chegou aí, ó, abrace ela, a visitante. Ame de fato e de verdade a cidade do porvir. A cidade permanente é lá no céu, não aqui. Nós buscamos aqui há de vir, aqui há de vir a cidade que Abraão queria, a cidade de fundamentos, onde Deus é arquiteto e construtor. Volte aí um pouquinho, verso 11 e 10. É para cá que você vai, ó. Para onde é que você vai? Estão perdendo tempo, brigando com os irmãos, ou achando que é melhor do que ele? Está errado, tudo errado. Capítulo 11, verso 10. Eu quero que Abraão queria, pela fé, viva assim, também a própria 11:10, perdão. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. É para lá. A nossa promessa está constituída no lar celeste, Nova Jerusalém celestial, novo céu, nova terra, lugar onde habita a justiça. Por isso hoje nós adoramos a Deus, honramos a Deus, obedecemos a Deus, vivemos para Deus, para a glória de Deus, porque nós aguardamos algo maior. O que ele diz no finalzinho: a cidade que há de vir, ou a cidade do porvir que nos aguarda. Aqui são para homens e mulheres e crianças que estão de olho no porvir e não no dentro da igreja, procurando coisas pequenas. Por isso nós recusamos a desanimar com os problemas presentes, recusamos, por isso nós olhamos para Cristo, o que Ele fez por nós, não em homens, vamos passar, não em prefeitos, governadores, presidentes, estadistas, não, mas aquele que é o governador por excelência, nosso Senhor e Salvador.
aquele que foi exaltado, está à destra de Deus na cidade de fundamentos, como a gente leu. Nós agora seguimos Jesus pela fé, através da graça, mediante a fé, somente a fé nele. Essa é a minha e a sua esperança, a fé nele. Começa aqui agora, vivendo uma vida que agrada a Deus, de retidão e de rendição, como o nosso Senhor fez, como o nosso Salvador viveu. Tudo isso significa abraçar a fé em Cristo, abraçar a unidade na igreja. Se a igreja não for unida, um reino desunido, quebrado, deixa de existir. Nós temos que viver em unidade, em união, em comunidade. É assim que o cristão tem que viver. O apóstolo Paulo, ele é interessante, ele diz que nós vivemos em tendas, nós vivemos em barracas, e as barracas vão ser recolhidas. Ame mais, procure mais o seu irmão, visite mais o seu irmão, se coloque mais no lugar do seu irmão, viva por fé, tenha mais compaixão. É isso que Jesus quer de mim e de você. Foi para isso que nós nascemos, igreja do Senhor. E é assim que nós vamos viver, igreja do Senhor, quebrando as barreiras, construindo pontes, não criando abismo, mas pontes para trazer outras pessoas. Venham, 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 Jesus te quer. Vem do jeito que está. Quando chegar aqui, lá ajusta. Venha, 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 traga mais, ame mais, perdoe mais, viva mais para a glória dele. Tudo isso aqui foi por você. Todo o sacrifício que ele levou, o amor incondicional, o amor que é substitutivo, sacrificial na cruz do Calvário, foi por amor. Ele morreu numa cruz. Vamos cantar, Giliardi, irmã? Morreu numa cruz e a gente encerra. Hoje não tem pergunta não. Foi por amor. Vem cá, meu amado irmão Gustavo de Deus. Foi por amor que ele morreu por mim e por você. E essa palavra fique e penetre no seu coração nessa noite. E que você saia cheio do Espírito Santo de Deus, revestido do Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Vamos amar o pecado, Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. É tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. A morte tem dor, vai ser o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Jesus se entregou numa cruz por nos amar. O pecado Ele nos libertou. Não há
sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Amém. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos pelo teu grande amor, amor de cruz, o amor sacrificial, o amor vicário, o amor substitutivo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o teu nome, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tua igreja possa aprender, ó Deus, com o teu sacrifício, com o que o Senhor fez por nós naquela cruz, naquele altar, naquele espetáculo para o mundo, que é loucura para o mundo, loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Confiamos, ó Deus, totalmente no Senhor e sabemos que nenhum dos teus planos serão frustrados, nenhum deles, mas toda a tua vontade ela vai prevalecer na vida daqueles que te temem, ó Deus, na vida daqueles que um dia tomaram uma decisão diante de ti. A tua igreja que continua fiel, sendo a tua agência viva aqui na terra, nos dê, ó Deus Todo-Poderoso, espírito de ousadia, para que nós possamos sair fora das quatro paredes, como foi Jesus crucificado naquela cruz. Que agora nós venhamos, ó Deus, a sair e pregar, abrir portas anunciando o evangelho da salvação, anunciando que só há um Salvador, o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que ficaram em casa, e que o Senhor possa, ó Deus, renovar nossa fé dia a dia, porque nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus.